Vamos lá para a palavra de Deus. Nós estamos na nossa série falando sobre... Obrigado, que Deus abençoe. Aquele que nos recebe com galardão de profeta, receba galardão de profeta, em nome de Jesus. A gente está na série, no mês de dezembro, nós estamos meditando sobre todos os fatos a respeito do nascimento de Jesus. Nós estamos no final do ano, mês de dezembro, e nós comemoramos o Natal. E eu tenho proposto aqui nos domingos uma reflexão sobre todos os eventos e os impactos que o nascimento de Jesus ele deve trazer para a nossa vida. Tem sido uma reflexão, inclusive, também sobre como temos comemorado o Natal. E hoje eu quero mais uma vez compartilhar algo sobre histórias que têm a ver com o nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1, abra comigo a sua Bíblia, nós vamos falar sobre isso hoje. Mateus 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Nós vamos ler, depois nós vamos orar. E assim diz o texto. Você pegou aí? Mateus capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Feche seus olhos antes de a gente começar a meditar. Vamos pedir para o Espírito Santo falar aos nossos corações? Amém? Querido Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Derrama da tua graça sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Nos faz entender o propósito deste texto, que as verdades contidas, Senhor, nesta genealogia, ela possa causar impacto nos nossos corações, de maneira que saiamos daqui transformados, um pouco mais transformados, aqueles que estão em processo de transformação, um pouco mais transformados, aqueles que precisam reiniciar o seu processo, porque estão afastados do caminho do Senhor, que eles sejam convencidos pelo seu Espírito a retornar para Jesus. Aqueles que nunca entregaram as suas vidas a Cristo, que assim o façam hoje, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Toma o controle deste culto, desta palavra, de tudo que será dito, em nome de Jesus, que cada palavra ela possa cumprir um propósito nos nossos corações. E aquilo que eu for incapaz de comunicar, eu sei que o Senhor é poderoso para fazê-lo. Eu creio no poder do Teu Espírito de comunicar verdades espirituais a todos os corações, independente da minha habilidade de comunicar, Senhor. O Senhor é poderoso. E toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dadas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Quando a gente lê genealogia, a gente sempre fica perguntando, eu não sei vocês, mas o que isso pode me ensinar? E a gente fica lendo que fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano. E a gente normalmente, vou fazer uma pergunta aqui, seja sincero. Quantos de vocês, a ler a Bíblia, quando chega numa genealogia, pula a genealogia? Levanta a mão. É de praxe. A gente pula a genealogia porque a gente pensa, o que eu vou aprender com isso aqui? O que isso aqui vai me comunicar de verdade espiritual? Pois bem, eu quero comunicar algumas verdades que a genealogia que Mateus traz ao começar o seu livro, para descrever, para falar do nascimento de Jesus. Ele escolhe começar com uma genealogia. E isso não é sem propósito. Não está na Bíblia aqui porque alguém, sem ter o que fazer, pensou, vou começar com uma genealogia que não tem nada para fazer. Não. Quando a gente vai entender, eu quero trazer pelo menos 4 verdades a respeito dessa genealogia, que elas são extremamente importantes para a gente poder entender qual a mensagem que Mateus está querendo trazer. E a primeira delas é que quando Mateus decide começar a sua exposição a respeito de Cristo, ele decide começar com uma genealogia, é para mostrar que a história de Cristo não é uma ficção. Não começa com era uma vez. Nós estamos acostumados a ouvir histórias de ficção com o era uma vez. Os grandes contos, as grandes lendas, os filmes que a gente assiste, eles sempre começam com era uma vez, ou então eles criam realidades que não são paralelas, que nós até gostaríamos. E é curioso sobre isso. Quero que você pense comigo. Os grandes contos de fadas e as lendas e os filmes que a gente assiste, que a gente gosta de assistir, eles não acontecem de verdade. E a gente sabe disso. A gente sabe que quando os fãs da Marvel, quando assistem filmes de super-heróis, você sabe que não são verdade. As histórias onde príncipes encantados, eles sempre trazem solução para os problemas, nós sabemos que todas elas são contos de fada. Mas você já parou para pensar que, embora a gente saiba que todas essas histórias são contos de fada, quando a gente assiste ou a gente lê, é como se isso suprisse uma necessidade interior nossa, e que nós, sempre que terminamos de assistir um filme ou de fazer uma leitura, a gente sai com uma sensação de satisfação no nosso interior, com aquela vitória, com aquele herói bem-sucedido, ou com aquele príncipe que chegou e salvou todas as coisas. É como se dentro de nós houvesse de verdade um anseio por essas realidades. A gente tem a realidade de que a gente viva para sempre, de que os nossos entes queridos não morram, que sempre surge um príncipe encantado que resolva todos os nossos problemas. Isso está dentro de nós. Então, quando uma história ela é muito bem contada, a gente gasta tempo e aquilo vai gerando emoções em nós, porque no fundo, tudo que nós queríamos é que todas essas realidades fossem reais. Como nós gostaríamos, como nós temos necessidade de experimentar o sobrenatural, de fugir da morte, de experimentar coisas poderosas, de experimentar amor que jamais acabam. E aí, dentro desse contexto, nós encontramos Mateus começando uma história para dizer aos seus leitores que ele ia contar uma história que parecia conto de fada, mas não é. Ele ia contar uma história de um homem que nasceu, que havia sido profetizado sobre ele, que ele nasceria, viveria a vida que era para a gente viver, pagaria o preço do nosso pecado, morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria e salvaria todo mundo, pelo menos todos aqueles que crescem. E a gente, quando ouve essa história, ela é digna de cinema, porque a gente imagina, uau, isso deve ser, é mirabolante demais para ser verdade. E a grande verdade é que a maioria de nós, a gente fica em dúvida muitas vezes se essa história é real. Fala a verdade, quantas vezes você já parou e pensou assim, será que é real? Será que Deus existe mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é cultural? Será que eu não fui influenciado? Mateus, quando decide começar com uma genealogia, ele tem um propósito claro de deixar um rastro. Mostrar para todo mundo que vai ler a carta dele e dizer, eu vou mostrar para você que isso aqui não é um conto de fadas. Existe um lastro histórico.
atrás da vida do Cristo que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E esse Deus é real. Então, quando Mateus decide escrever assim, a gente percebe que ele está tendo um único e principal objetivo: mostrar que a história, que o sobrenatural existe, que todos os anseios que a gente tem quando a gente assiste filmes de super-heróis, quando a gente lê contos de fada ou vê desenhos animados que falam de contos de fada, que esses anseios pelo sobrenatural, pelo eterno, pelo príncipe encantado, pelo amor que nunca acaba, ele existe, são anseios reais. Você acha que a inspiração desses contos vem da onde? Vem de uma necessidade latente e real que Deus plantou no nosso coração. Nós temos sede pelo eterno, nós temos sede pela eternidade, nós temos saudade de coisas que nós nunca vivemos, saudade de ser preenchido por coisas que fazem sentido, por amores que nunca acabam, porque Deus colocou isso em nós. E quando Mateus decide colocar e começar com uma genealogia, ele ia contar uma história tão miraculosa, tão mirabolante, de um homem que nasceria de maneira sobrenatural, concebido pelo Espírito Santo. E esse homem andaria pela terra e faria milagres, coisas que homens jamais fizeram, ressuscitaria mortos. E quando ele decide contar isso, ele começa dizendo assim: mas eu não estou contando um conto de fadas para vocês. Não é um conto da caronchinha, é fato. Para nós, nos dias de hoje, isso se torna cada vez mais notório pelo fato de que nós temos um Jesus real, bíblico, mas também nós temos um Jesus que dividiu a história. Um homem qualquer jamais dividiria a história. Hoje nós contamos a história em antes de Cristo e após Cristo. Então Mateus, ele traz essa ideia que o nosso coração sabe, você sabe que existe muito mais do que essa vida. Você sabe que todos os anseios do seu coração, ou pelo menos você tem uma ideia de que todos os anseios que você tem dessas questões sobrenaturais, daquilo que é perfeito, da necessidade de justiça plena, essas necessidades, essas realidades, elas são latentes no seu coração porque Deus as colocou. Isso prova que a realidade espiritual é um fato. E nós temos então na genealogia Mateus dizendo: olha, esse Cristo que nasceu, ele é descendente do fulano, que gerou fulano, o ciclano, o beltrano, até chegar em Jesus. Relatando fatos históricos a respeito de um Deus sobrenatural, a respeito de um homem que dividiria a história. Então, Jesus nasce. E aí, já que a história de Cristo ela é um fato, relacionando com todos os outros contos de fadas que a gente sempre ouve, ou com todas as histórias cinematográficas que nós assistimos, sempre existe um vilão. Então significa, se o Cristo nasceu, existe um vilão querendo destruir nossas almas. Existe alguém que está governando esse mundo, do qual nós precisamos ser salvos. E por isso ele nasceu. Sobrenaturalmente. De uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo visitou uma virgem. Eu vou falar sobre Maria domingo que vem. Aliás, domingo que vem não tem culto. É segunda-feira o culto. Lembrando. Vem a segunda. Eu vou falar sobre Maria. Sobre essa mulher que gerou o Cristo no ventre dela. Mas esse Cristo que nasceu, ele é o nosso super-herói, que vai resolver os nossos problemas, não talvez do jeito que a gente espere, não dentro das expectativas hollywoodianas que nós temos, de que todas as coisas se resolvem sem que nós aprendamos nada. As coisas simplesmente elas são resolvidas sem que nós venhamos aprender alguma coisa. Não, Cristo não é esse tipo de herói. Ele é o tipo de herói que ao mesmo tempo em que ele nos salva, ele nos transforma. E ele precisa fazer isso, porque ele está preparando filhos para morar com ele na eternidade. Então, a primeira verdade que Mateus comunica é, se você está anotando, anota aí. A história de Jesus não é um conto de fadas. É uma história de um homem real, que nasceu e tem descendência. Amém? Muito bem. Uma segunda verdade que Mateus ele traz, que ele está dizendo para a gente, é que
isso aqui que nós acabamos de ler pode parecer só uma genealogia, mas existe um aspecto cultural que a gente precisa levar em consideração, que eu quero trazer para vocês. Hoje em dia, para você se apresentar para alguém, o seu currículo é onde você estudou, qual a sua profissão. Você apresenta os seus feitos, sejam eles acadêmicos ou profissionais. É assim que nós apresentamos os nossos currículos hoje em dia, sim ou não? Então você vai apresentar: fulano, sou Vinícius, eu toco bateria na igreja. Eu era só um irmão comum, agora eu sou o baterista da igreja, para ver o que Deus faz na vida do irmão. Olá, eu sou o William, sou designer. Nosso designer aqui, glória. E aí, a gente normalmente, eu sou o Júnior, sou pastor. Inclusive, uma coisa sobre pastor, que eu falei, eu não vou fazer isso. É que todas as vezes, pastor é assim. Pergunta: pastor, qual é o seu nome? Pastor Júnior. Aí, depois de um tempo, eu pensei: peraí, meu nome não é Pastor Júnior, não está assim na minha identidade, né? Na minha identidade está só Francisco Carlos dos Santos Tavares Júnior. É igual o nome do como é que é o nome do cara lá da história? Tem um nome grandão. Vocês também não lembram, esqueci agora. Esse é o meu nome, Francisco Carlos dos Santos Tavares Júnior. Eu não tenho problema com Francisco, mas eu prefiro Júnior. Uma vez eu me apresentei para o senhor estava, um senhorzinho mesmo, ele estava trocando pneu do carro e eu fui ajudá-lo. Ao final ele agradeceu e perguntou: qual é o seu nome, meu jovem? Eu disse: é Júnior. Não, me dê seu nome de verdade, que Júnior não é nome. Eu falei: é Francisco então, né? E aí, então, o nosso currículo, ele tem a ver com o que a gente faz, com os nossos feitos. Só que nesse tempo aqui, o currículo que alguém apresentava era a sua família. De que clã essa pessoa vinha? Qual a estirpe? Quais as pessoas que ela estava ligada? Quer ver um exemplo prático disso, bíblico também? É que, por exemplo, quando o próprio Davi, quando foi lutar contra Golias e que ele vence Golias, quando Saul volta para perguntar, ele não pergunta quem é esse jovem, ele pergunta quem é o pai desse jovem. Porque havia uma preocupação sobre a quem aquele indivíduo está ligado, qual é o clã, de qual família ele vem. Então, isso aqui, quando Mateus decide começar a genealogia, a história de Cristo como uma genealogia, ele está dizendo: esse aqui é Jesus, esse aqui é ele, é o currículo de Jesus. Inclusive, existem historiadores, é interessante a gente saber disso, que dizem que, por exemplo, Herodes o Grande, ele decidiu excluir da genealogia pública dele pessoas que eram envolvidas com adultério, pessoas que eram envolvidas com determinados tipos de crimes. Então, sempre, hoje em dia, tem gente que adultera o seu currículo para poder ser mais proeminente entre as pessoas. Não era diferente nesse tempo aqui. Só que ao invés de adulterar o currículo dos seus feitos, eles adulteravam ou tiravam determinadas pessoas que faziam parte da sua história, mas que essas pessoas não eram bem vistas pela sociedade. Então, essas pessoas... E existem registros históricos de que Herodes excluiu várias pessoas do currículo público dele, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ligado a determinados tipos de pessoas. Então, esse aqui era a forma das pessoas dizer na antiguidade quem elas são. Agora, aqui é que a história começa a ficar diferente. Porque quando Mateus ele decide fazer a genealogia de Cristo, diferente de Herodes, por exemplo, ele cria um currículo completamente fora dos padrões daquela época para Cristo. Se a genealogia é o currículo de Cristo seria considerado um dos piores currículos da época. Agora, isso tem um motivo de ser, e é isso que eu quero mostrar para vocês. No currículo de Cristo, para começo de conversa, nós temos 5 mulheres aqui relacionadas. 5 mulheres. Nós temos Tamar, nós temos entre linhas Betseba, nós temos Ruth, nós temos a própria Maria. E aí, essas mulheres, o que acontece? Todas essas mulheres, pode parecer estranho para nós hoje, mas naquela época a mulher jamais era relacionada, colocada em currículos como esse, em genealogias. As mulheres, elas eram excluídas mesmo da lista. A maioria delas, muito dificilmente, mas muito raramente, uma mulher era colocada. E podemos até chamar essas mulheres de que, normalmente as mulheres eram excluídas pelo gênero mesmo. Então, foi mulher, não entra na lista.
currículo de Jesus já começa diferente, porque já entra com 5 mulheres na história. Agora, algumas dessas mulheres eram judeias, 3 delas eram gentias. Já dificulta, ainda piora a coisa, pelo menos dentro dos padrões judeus, piora um pouquinho. Porque para os judeus, essas mulheres, elas eram consideradas impuras, porque elas não eram israelitas. Então, a coisa fica ainda pior quando, além de escolher relacionar 5 mulheres, agora escolhe ainda relacionar mulheres que não são judias e que têm um passado duvidoso. Só que aí é que está a coisa. É quando Mateus, ele decide colocar essas mulheres, tem um aspecto surpreendente dessa genealogia que Mateus traz, é que essas mulheres, elas recordam de propósito determinadas falhas de caráter na descendência de Cristo. De propósito. Não foi um erro do Mateus. Mateus não colocou essa genealogia assim, por engano coloquei aqui algumas pessoas que são uma vergonha. Não, ele colocou de propósito, para trazer os incidentes mais sórdidos, mais repugnantes talvez que a Bíblia já tenha visto. E nós vamos começar a ver esses exemplos. O primeiro deles está aqui, veja bem como que Mateus descreve esse momento. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Veja bem, Jesus foi descendente apenas de Pérez. Mas quando Mateus decide colocar aqui na genealogia, ele decide colocar os 2 irmãos, eles são gêmeos, tá? Pérez e Zerá. Porque talvez você não conheça a história dos 2, mas já começa com a história de uma família extremamente desestruturada. Vou contar para você, está lá em Gênesis 38, a história deles, mas é uma história muito interessante. Judá, que é o filho de Jacó, de quem descenderia de Davi, a descendência do Cristo, ele resolve ir para uma cidade cananeia e lá ele casa com uma mulher. Ele tem 3 filhos, Onã e Selá. Dentro de um determinado momento, ele pega uma mulher para o seu filho mais velho, É o nome dele. Ele casa com essa mulher. Só que aí a Bíblia diz que o filho de Judá era mau, perverso. Então ele morre. E a mulher fica viúva. E dentro da lei judaica, uma mulher que ficava viúva, ela tinha o direito de uma lei chamada levirato. Agora, o que diz a lei do levirato? Diz o seguinte: se uma pessoa morre e deixa uma viúva, essa viúva tem o direito de se casar com o irmão dela, o irmão do morto, para deixar uma descendência. Ela não é obrigada a ficar casada com ele a vida toda, mas ela tinha que pelo menos manter a relação até engravidar para deixar descendente para ele. E assim então, ela recorre ao direito da lei do levirato. Judá, seu sogro, decide então dar ela para o irmão, para o segundo filho dele, Onã. Só que Onã também era perverso. O que Onã fez? Onã pensou o seguinte: se eu fizer um filho nela, esse filho não é meu, porque pela lei era assim. Esse filho legalmente não era dele, legalmente era do marido morto. Então Onã decide fazer o seguinte: não vou engravidá-la. Todas as vezes que ele mantinha a relação sexual com ela, a Bíblia diz, lá em Gênesis 38, que ele deixava o sêmen cair na terra, porque ele não queria deixar uma descendência, porque na cabeça dele era assim: o sobrinho que nascer de mim, ele vai ter mais direito do que eu na herança. Então ele não queria um concorrente, então decidiu não fazer um filho na própria cunhada. Isso pela lei judaica isso era permitido. E aí, cunhada viúva. Aí o que acontece? Deus olha e diz assim: esse cara é mau, morre também. Aí pela lei tinha um 3º filho, só que ele era muito pequeno, era muito jovem. Então Judá propõe para ela: vai para casa dos teus pais, espera lá que quando meu filho mais novo crescer, tiver idade para casar, eu libero ele para casar com você. E aí ela falou: tudo bem. Ela foi. Só que o tempo passou, o menino cresceu, e Judá não deu, porque na verdade Judá achou o seguinte, que o problema era Tamar. Ele disse assim: eu não vou dar, porque vai que o meu filho morra com ela também. Está escrito lá em Gênesis 38. E aí, aqui a gente aprende uma lição. Na história da genealogia de Cristo, tem um cara que ele não sabe identificar e discernir os próprios erros. Ele olha para Tamar e acha que Tamar é o problema, quando ele não é capaz de olhar para os próprios filhos e olhar e dizer que os filhos são o problema. Tudo bem, ele comete uma injustiça com ela e manda ela para lá, sem qualquer intenção de entregar o seu filho mais novo.
para que você entenda, uma mulher viúva que não gerou filhos, depois que os pais morressem, ninguém era responsável por ela. Normalmente elas acabavam mendigando, não teriam família que pudesse cuidar dela. Então, Tamar está desesperada. Ela precisa fazer um filho. E ela está reivindicando um direito dela. A lei do levirato lhe dava o direito de ter um filho naquela família. Mas Judá já estava no seu coração proposto a negar isso a ela. Então, depois de passado alguns anos, o menino cresce. Judá não dá o filho dele para Tamar. Tamar tem um plano. Vai chegar o tempo da tosquia das ovelhas. Tosquia das ovelhas para os cananeus era uma festa que envolvia prostitutas cultuais. Ou seja, dentro da cerimônia, o homem se envolveu com essas prostitutas. Tamar pensa, eu vou me vestir de prostituta e vou seduzir o meu sogro para ter um filho com ele. Porque pela lei do levirato, se nenhum dos filhos pudesse dar um filho, o pai poderia dar. Como ela sabia que ele não tinha intenção de entregar o filho mais novo, então ela se veste, vai para a porta de uma cidade como ela planejou. Quando Judá olha para ela, Judá deseja ela. E aí ela vai com ele. Quando eles estão lá na hora, ela pergunta assim, como é que você vai me pagar? Porque é uma prostituta cultual, ela está ali no papel de uma prostituta cultual. Aí ele diz assim, eu vou te dar um cabrito do meu rebanho. Mas qual a garantia que você vai me dar esse cabrito? Aí ela pede, me dê o seu anel, o cordão que segura o seu anel e o seu cajado. São 3 sinais de autoridade, tipo um selo que as pessoas tinham naquela época. E ele entrega para ela como uma garantia de que ela vai receber o cabrito pela relação sexual que eles estavam mantendo. Beleza, terminado, ele vai embora. Ele pede para um amigo, então, pegar esse cabrito e levar para Tamar, que ele não sabia que era Tamar. Tamar, as prostitutas cultuais, elas vestiam véus. Então ela cobria o rosto, se cobria toda. E do tempo em que ela saiu da casa de Judá para morar com os pais, esperando o filho dele mais novo crescer, isso passou mais ou menos 6, 7 anos. E Tamar esperando. Então ela vai, cobre o rosto, se envolve com o sogro, engravida dele. De acordo com como ela havia planejado. E aí, passado 3 meses depois de ela ter tido relação com o sogro descobre que ela está grávida. E aí, quando ele sabe, ele fica irado. E ele diz, vamos matar, vamos aplicar a lei mais severa para ela, que era fogueira. Mulher que era pega nessa situação tinha que ser queimada. E quando estão pegando ela, Tamar diz o seguinte, ela pega o anel, o cordão e o cajado e diz assim, ó, só entregue para ele, diga que o pai da criança é o dono desses materiais aqui. Quando Judá vê, Judá diz assim, Tamar é mais justa do que eu. Ele cancela a sentença sobre ela e assume a responsabilidade sobre o erro que ele havia cometido, sabendo que ele não tinha intenção de entregar o filho mais novo. O que essa história toda ela nos ensina? Ela começa nos ensinando. Mateus coloca essa história de propósito aqui. De propósito. Mostrando um homem desonesto com uma mulher que se arrisca e ela toma meios que seriam no mínimo questionáveis por alguns de nós talvez, mas pelo desespero ela o faz, não faz nada debaixo de legalidade porque ela tinha direito sobre aquilo, mas ela está na genealogia de Cristo, ela é citada. Mas vamos lá, antes de a gente concluir toda a ideia de Mateus, vamos para a próxima história. Na sequência, um pouquinho mais embaixo, nós temos que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A segunda mulher citada é uma prostituta. Uma mulher, talvez vocês conheçam a história. Israel está numa campanha de conquista agora na direção da terra de Canaã e eles vão chegar em Jericó. E vão tomar Jericó. Israel manda alguns espias para espiar a terra. Esses espias acabam se escondendo, eles estão sendo perseguidos pelo exército de Jericó. E aí Raabe, vendo isso, ela tinha dito, diz as escrituras, que ela acreditava no Deus de Israel. Ela recebe esses espias, esconde esses espias e faz uma aliança com esses espias. Não mate a mim nem minha família. Aí eles disseram que se ela os guardasse, eles não matariam. Ela deveria botar um pano vermelho. Ali já tem um simbolismo, uma tipologia do sangue de Cristo sobre aquele lugar. E aí seria salvo ela e sua família. Então nós temos a história de uma segunda história. No primeiro nós temos um sogro desonesto, uma mulher astuta. Depois nós temos uma prostituta
que a história de Raabe ela serve de inspiração para todos aqueles que buscam um novo começo para suas vidas. Porque Raabe era uma prostituta em Jericó, mas não no meio do povo de Israel. Ela viu ali uma oportunidade de recomeçar a sua vida e ela abraçou com fé. E por isso ela entrou na história e na genealogia de Cristo. Agora, talvez o personagem mais interessante em toda essa genealogia esteja no versículo 6. Que é: Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Agora, a pergunta é a seguinte, esse aqui é primeiro que é o tipo de homem que todo mundo quer ter na genealogia, um rei, Davi. O rei Davi está na genealogia de Cristo. Isso era uma promessa, foi profetizado. Cristo, ele seria da descendência de Davi. E talvez imagino que todos nós gostaríamos de ter alguém da realeza na nossa genealogia. Naquela época, todo mundo queria ter no seu currículo um rei na sua genealogia. Só que Mateus, quando vai descrever esse fato, ele não se atém ao fato de que Davi era rei. Ele faz questão de acrescentar uma das maiores ironias das Escrituras, que Davi era pai de Salomão, gerado, diz as Escrituras, daquela que havia sido mulher de Urias. Não é sem propósito que Mateus escreveu isso. Primeiro que Mateus sabia o nome dela, e todos nós sabemos que é Batseba. Nós sabemos o nome dela. Mas quando Mateus escolhe não colocar o nome dela, não é uma crítica a Batseba, é uma crítica a Davi. Porque o grande rei Davi, ele protagoniza nessa história uma das histórias mais vergonhosas das Escrituras. Para que você possa entender, eu vou resumir ela de maneira muito rápida. Davi, ele está um dia decidindo não ir para a guerra, e ele então olha Batseba tomando banho nua, e deseja. Só que qual o problema? Ela era mulher de Urias, como descreveu Mateus. Mateus está expondo a vergonha de um rei. Agora, sabe o que é pior? Quando a gente lê lá em 1 Samuel capítulo 23, a gente descobre que Urias, ele não era só um soldado qualquer de Davi. Urias fazia parte do exército particular de Davi. Os 30 guerreiros mais próximos dele, que deram a vida por ele. Aquele exército, quando Davi está fugindo de Saul, homens decidem lutar por Davi, dar suas vidas por Davi, e dentre esses homens estava Urias. Urias é o homem a quem Davi o traiu. Quando ele deseja Batseba, se deita com ela, ele engravida, ele tem 2 planos. O primeiro plano é: vou fazer ele se deitar com a mulher dele e fingir que o filho é dele, ele pensar que o filho é dele. E aí Urias se nega, porque está todo mundo em batalha. Ele diz assim: longe de mim eu ir deitar com a minha esposa quando todos os meus companheiros estão em guerra. Não, eu não vou. Davi fica desesperado, ele diz: eu preciso pensar em outra estratégia. Então ele pensa: vou botar ele na linha de frente da batalha, para que ele morra. Isso é assassinato, querido. Terceirizado, mas é assassinato. Nós temos um rei assassino e adúltero na história de Davi, na história de Cristo, na genealogia de Cristo. E Mateus, quando escreve isso, ele decide de propósito deixar isso muito claro, não esquecer que o filho de quem descende o Messias, Salomão, nasceu de uma relação pecaminosa. Então Davi, e qual a conclusão? Nós ainda temos Ruth, uma estrangeira moabita, que após perder o seu marido, ela decide por fé ficar com a sua sogra israelita, Noemi, e não largar dela em hipótese alguma. E simplesmente por esse ato de fé, ela gera uns dos descendentes de Cristo. O que essas histórias todas elas nos ensinam? Nós temos aqui forasteiros morais, adúlteros, gente envolvida em relacionamento incestuoso, prostitutas. Nós somos lembrados de que até os ancestrais de Jesus mais proeminentes do sexo masculino, como foi Davi, que era um grande rei, e Judá, são verdadeiros fracassos morais. Diferente do que a gente muitas vezes imagina. São fracassos morais, todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Nós também somos forasteiros, estamos de uma raça, inclusive, que Deus nem inicialmente ainda só no seu mistério ele planejava salvar. E a lei de Moisés, ela excluía todas essas pessoas da presença de Deus. No entanto, essas pessoas jamais, em qualquer outro currículo daquela época, elas seriam reconhecidas publicamente. Mas Mateus faz questão de colocar isso, que significa, primeiro mostra que pessoas excluídas por qualquer questão que seja, elas podem ser introduzidas na família de Cristo. Cara, não importa qual é o teu pecado. O que mais a gente vê é as pessoas se martirizando com culpa e dizendo: eu não sou bom o suficiente para Deus. Ai, eu não consigo servir a Deus. Ai, não, é porque o meu pecado é ruim demais. Não, é porque eu vivo caindo no mesmo pecado. Não importa. A genealogia de Cristo está nos mostrando que não importa qual é a sua história, você pode entrar para a família de Cristo. Você simplesmente tem que perseverar. E não é dizer que você, não, tudo bem, Cristo vai aceitar o seu pecado. Não é isso. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que Ele se encarrega de transformar você. Ele se encarrega de transformar a tua história. Você simplesmente precisa crer. Então, numa história, numa genealogia, num currículo que tem prostituta, que tem adúltero, que tem assassino, você acha que você não cabe nessa família? Você acha que Deus não tem um plano para você? Você acha que Ele não te ama? Você acha que Ele não foi à cruz por você e que você serve sim para Ele? Serve. Ele morreu por você. Não importa. Veja a condição. O Senhor, Ele nos faz dizer que não importa a sua estirpe, de onde você veio, qual a sua condição social, qual a sua condição financeira, o que você fez, não interessa. Você pode ser da família de alguém. Jesus nasceu para dizer o seguinte, que o rei adúltero, ele vai sentar na mesma mesa que a prostituta, não importa. Que diante de Cristo todos nós somos iguais, que diante de Cristo todos nós precisamos da mesma graça, não importa se a gente tem alguma posição social elevada, ou se nós somos meros pobres pecadores, todos nós estamos debaixo da mesma graça, e essa graça está disponível para todos nós. E não importa o que você fez, olha o que diz Isaías capítulo 1, coloca o texto na tela para mim. Eu amo esse texto. Não importa. Jesus, você pode se unir a Cristo. Não importa qual é o seu pecado, você pode se unir a Cristo. Veja bem, capítulo 18, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Veja bem, naquela época existia um conceito de purificação, de impureza cerimonial, que dizia o seguinte: para você ser santo, você precisa se separar de tudo aquilo que é profano e pecador. Só que Jesus vem e Ele começa fazendo isso na sua genealogia. Mateus está fazendo isso de propósito, porque quando todo mundo pensava, se eu me envolvo com pecador, eu me contamino, Jesus Cristo vem, subverte a ordem das coisas e diz assim: nenhum pecado é capaz de me contaminar, mas a minha santidade é capaz de transformar a pessoa. Agora a ordem está invertida. Não são pecadores que contaminam a Cristo, Cristo transforma pecadores. Isso é uma esperança e tanto, para mim e para você. A gente tem chance de recomeçar. A gente pode viver uma outra vida. Não importa o teu passado. Para de ficar usando o teu passado como desculpa para continuar no pecado. Jesus Cristo está te chamando hoje. Volta para a presença de Deus, porque você ainda cabe na família, você pode se unir a Ele. Ainda tem um lugar na mesa para você. Ainda tem. Acredite. Eu quero dizer para você que o plano de Deus ainda está de pé para a tua vida, não mudou. Tenha certeza disso. Então, não há ninguém. Sabe o que essa história também nos ensina? Que não há ninguém, nem mesmo o ser humano mais maravilhoso. Porque, por outro lado, Davi, ele é o maior exemplo de adoração que a gente pode ter na Bíblia para nós. Um homem que a Bíblia disse que era segundo o coração de Deus. Mas esse homem mais maravilhoso,
ele ainda assim necessite da graça. Então não tem pessoa mais maravilhosa do mundo que não necessite da graça de Deus. E não tem pecador demais que não possa receber essa mesma graça. Existe, está disponível para nós uma graça que prostituta e rei, homem e mulher, judeu e gentil, não importa, quer qual seja seu branco ou preto, amarelo, não interessa. Isso não importa diante de Deus. Os moralmente corretos, os todos certinhos, os imorais, todos eles merecem, têm a mesma graça, não importa. Todos carecem da mesma graça. Jesus, todos ocupam o mesmo lugar idêntico. São pecadores carentes da graça e da glória de Deus sobre as suas vidas. E ela está disponível nessa noite. No final das contas, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 11. Coloca Hebreus 2:11 para mim. Veja bem, você sabe por que Deus colocou essas histórias? Porque Deus inspirou Mateus para colocar essas histórias nas Escrituras. Porque Deus não se envergonha de nós. Deus não tem vergonha de você, irmão. Não importa qual seja o pecado. Eu não estou dizendo com isso que você deve continuar no seu pecado. Eu estou dizendo com isso que, ainda que você esteja no pecado, Ele quer que você saia, mas Ele não tem vergonha de você se você se aproximar dEle nessa condição. Ele vai transformar você se a sua fé for real. Se você tiver um desejo de transformação real, Ele vai transformar. Você não pode se transformar. Você não tem a solução do seu problema. Você não tem a solução do seu pecado. A primeira mensagem que eu preguei dessa série foi Isaías 9. Porque no meio às densas trevas surgiu uma luz. Isso significa dizer que nós não temos saída para o nosso pecado, mas Cristo tem. Ele é a luz do mundo, Ele nos direciona. Hebreus 2:11, ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, porque Cristo não tem vergonha da nossa história. Cristo não tem vergonha da tua história. Ele não tem. Ah, porque eu tenho medo de envergonhar o nome de Deus. Nem Deus tem medo disso. Nem Ele se importa com isso. Você se importa. E você usa isso como desculpa para se manter longe de Deus, para se manter longe da vontade do Senhor. Quando nem Ele se envergonha do teu passado. E na verdade um dia Ele vai olhar para você e vai dizer: está vendo aqui, minha filha? Está ok. É por esse pecado que vocês a conhecem, que você o conhece. Pois eu quero mostrar agora o novo homem, a nova mulher que ele é e que ela é. Porque Ele pode fazer. Ele é poderoso. Ele pode fazer isso na sua vida. Você precisa só entregar a sua vida a Jesus. Naquela época, até hoje, nós temos a necessidade de menosprezar indivíduos, pessoas, para a gente se sentir superior. E esse é outro aspecto da genealogia. Então, todas as culturas, elas incentivam os integrantes a menosprezar determinados indivíduos e fazer com que a gente se sinta superior. Todos. A gente quer se afirmar. Então pode ser pessoa, porque o fulano é preto, eu sou branco. Porque o fulano é branco, eu sou preto, sou melhor. Porque o fulano é rico, eu sou pobre, porque ele é... A gente está sempre assim, ó. O pobre está olhando para o rico, dizendo assim, porque esse pessoal é snob. Aí o rico está sempre se queixando, porque as pessoas não são educadas. Ele sempre está se achando superior em alguma área. Porque para o pobre, ele é superior moralmente que o rico, só não financeiramente. E para o rico, ele é educadamente melhor do que o pobre. Porque é a nossa cultura. A gente quer usar as pessoas para afirmar algum valor em nós mesmos. Eu quero lembrar você, e o que a genealogia de Cristo também nos faz, é que Cristo nunca precisou usar ninguém para se sentir superior. Pelo contrário, Ele abraçou todos aqueles que estavam em situação difícil, em situação vergonhosa, diante de situações sociais, de classes sociais, e disse assim: eu não preciso que ninguém seja pior do que eu para me sentir melhor. E quando a gente se torna de Cristo, a gente tem que ter o mesmo sentimento. Cara, você não precisa diminuir ninguém para se sentir melhor. Você só precisa saber quem você é. Você definitivamente precisa saber quem você é em Deus. Então, o segundo aspecto que nós falamos agora é que todas as histórias da genealogia, elas mostram que não importa qual a nossa história, a gente pode se unir a Cristo e a sua família. Terceiro, a genealogia, ela fala do tempo de Deus. Porque assim, a profecia a respeito de Jesus, ela foi profetizada desde Gênesis. Só entre Malaquias, que é o último livro da Bíblia, o último profeta que foi levantado, até o cumprimento da profecia, quando o anjo vai até Maria e diz assim: olha, você dará à luz um filho, passaram-se 400 anos.
E nesse período não teve um profeta para profetizar. Então você imagina que é 400 anos para um povo. Isso fora os outros mais de 900 anos, de Gênesis até aquele momento, mais de 1000 anos, e aquele povo esperando o Messias e nada do Messias, e estamos esperando o Messias, e talvez você esteja nessa condição, está esperando o Messias e nada do Messias na sua cabeça, né? Eu estou querendo o Messias, mas nada do Messias, e esse povo estava aqui, nessa expectativa. Deus não atende o cronograma de nenhum homem. Passado-se muito tempo, então dentro de uma programação dos céus, a profecia se cumpre. Então o que a gente aprende com isso? Assim, porque quando a gente vai ver no final que passaram-se 3 períodos de 14 gerações. Vou colocar isso de maneira mais fácil. 6 períodos de 7 gerações. 7, 7, 7, 7, 7, 7. É muito tempo. E todo esse tempo, faria a gente questionar assim, e aí, esse Messias vem ou não vem? Talvez alguns aqui tenham esse questionamento, seja de maneira macro a respeito da volta de Jesus, ou seja para a sua própria vida. Será que Deus não está me vendo? Será que Ele não vai fazer nada pela minha vida? Pois a genealogia de Cristo fala do tempo de Deus. E na verdade esse é um dos principais temas da história da Bíblia inteira, aprender a esperar o tempo de Deus. Vejamos José como exemplo, que é um tipo de Cristo. José é vendido pelos irmãos, e aí ele começa a sofrer injustiças atrás de injustiças, injustiças atrás de injustiças. Será que em algum momento José não pensou, meu Deus, onde o Senhor está? Será que o Senhor não está vendo? Eu sou um homem reto, eu faço as coisas corretas. Mas em Gênesis capítulo 50, coloca esse texto para mim, versículo 20, Deus inspira José a ter uma revelação de tudo que havia acontecido. E José declara: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José, diante de tudo que passou, de ser vendido pelos irmãos, ser acusado injustamente de ter aliciado uma mulher, ficar preso, muitas vezes ser traído dentro da prisão, José podia ter pensado assim: cara, Deus não existe. A semelhança de João Batista, que quando viu o Cordeiro de Deus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai preso. Quando ele vai preso, ele fica em dúvida. Ele está esperando o Messias ir, e nada do Messias aparecer. Então um dos discípulos vão conversar com ele, e ele pergunta: olha, vai lá com ele e pergunta se ele é aquele que haveria de vir. A dúvida bateu. Sempre que o tempo passa, a dúvida bate, né? Pois bem, a genealogia mostra que Deus cumpre suas promessas. Vejam outro exemplo bíblico disso, a filha de Jairo. Vocês conhecem a história? Jairo, dirigente da sinagoga, está com a filha doente, ele manda chamar Jesus. Quando Jesus está indo, no meio do percurso acontece a cura da mulher do fluxo de sangue. Isso faz com que Jesus demore um pouquinho mais. Jesus então, quando chega lá, a menina está morta. E aí os pais entram em desespero, estão machucados. Mas a noção de tempo de Jesus é diferente da nossa visão de tempo. Enquanto todos achavam que Jesus falhou em chegar na hora, Jesus estava dizendo que todos estavam equivocados. A graça de Deus, ela quase nunca opera segundo o nosso cronograma. Ela está sempre dentro de uma programação celeste e não da programação que nós consideramos razoável. E aí, então Deus, quando ele chega diante de Jairo, ele diz uma coisa para Jairo: crê somente. Crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. Para Jairo será a mesma coisa que dizer assim: olha, Jairo, não tenta impor teu cronograma para mim não. Não tenta impor a tua agenda para mim não. Você jamais se sentirá amado por mim quando você você jamais se sentirá amado por Deus. Isso é o que Deus falaria para Jairo, mas vou dizer para você: você jamais se sentirá amado por Deus quando você tentar colocar o seu cronograma ao invés de seguir o cronograma de Deus. Porque você sempre vai achar que Deus está atrasado. Porque você sempre vai achar que não é o tempo certo. Porque você sempre vai achar que não é o suficiente. Você sempre vai achar que Ele não está fazendo como deveria fazer. Então para de colocar o teu cronograma e aceita o cronograma de Deus. O tempo de Deus para a tua vida. Fazer como, acho que a palavra que Jesus deu para Jairo, ela cabe para muitos de nós aqui. Crê somente. Sem fé é impossível agradar a Deus. No final das contas, Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, eu cumpro minhas promessas. Ele sobe no terraço. Ele olha para a filha de Jairo.
e manda ela levantar. Talita cumi, menina, levanta e anda. Ela levanta e anda. A mesma coisa aconteceu com Lázaro. Mandam chamar Lázaro porque Lázaro está doente. E Lázaro é amigo de Jesus. E aí quando ele chega lá, ele já estava morto, já estava até dentro da tumba. E as irmãs de Lázaro dizem: se eu tivesse chegado mais cedo, só demorou demais. Como é que alguém que acredita na cura de Deus não acredita que Ele é poderoso para ir mais além? Você sabe, uma coisa que Deus falou no meu coração, pessoalmente, é que eu estava falando com Deus a respeito disso. E o Espírito Santo disse: meu filho, eu sempre vou te levar um pouquinho além do que tu já crê. Beleza, você é a pessoa que crê que Deus cura? Pois Ele vai te levar a crer no Deus que ressuscita. Amém. Ele vai sempre testar a tua fé um pouquinho mais longe. Ele sempre vai querer levar você um pouquinho além. Então, para de ficar conformando Deus dentro do teu cronograma e da tua ideia de que não, Deus é o Deus que ressuscita, que cura os enfermos. Não, você acredita que Ele provê emprego para ti? Pois você vai ter que acreditar que Ele vai mandar alguma coisa do céu para a tua vida, te alimentar como alimentou Elias. Cara, não importa, você vai ter que viver novos níveis de fé à medida que você anda com Deus. Ele não vai permitir, porque Ele só vai parar quando? Quando é que Deus vai parar? Quando Ele tiver tudo de você. Quando você for todo dele, todo. Eu lembro, eu estava conversando outro dia, aconselhamento. Eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro da visão que teve Jeremias, ou foi Ezequiel, depois vocês me lembram aí, agora fugiu a memória. Eles estão andando aí, a água dá nos tornozelos, depois dá nos joelhos, depois dá nos lombos. Mas o anjo dizia: não para, você precisa ir um pouquinho mais longe. Ele andava tantos côvados, e aí a água dava em tal lugar. Ele disse assim: não, beleza, mas não para, anda um pouquinho mais. E aí ele andava um pouquinho mais, e andou até que o único lugar aceitável para o anjo de Deus, nessa visão, para aquele homem era: chegue no lugar, a Bíblia diz, onde águas não dê pé, onde ele não pudesse segurar em nada. É quando Deus vai parar contigo. É quando a tua fé não estiver apoiada em mais nada, só nele. Só nele. Ai, Deus, parece que o Senhor está sempre querendo alguma coisa de mim. Sim. Ele quer você por inteiro, porque Ele se deu por inteiro para você. Ele quer você todo. Ele não quer uma parte de você. Ele não quer, porque eu sou uma pessoa boa, que eu faço serviço na igreja. Não, Ele quer teu coração todinho. Cada pedacinho desse coração. Aleluia! Então se entregue a Ele. Então, a genealogia de Cristo nesse sentido está aqui para nos dizer aquilo que o apóstolo Paulo já escreveria anos depois, lá em Romanos 3, do verso 10 ao 26. Lê comigo, nesse sentido. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, a coisas, a obras. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei só serve para dizer o quanto a gente é mau, o quanto a gente é ruim. Quanto mais você quer ser certinho, mais mal você verá em você, mais a sua carnalidade florará. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cara, ele nasceu. Jesus. Natal significa que Deus está implementando seus propósitos na terra, na nossa vida, e que Ele vai cumprir suas promessas. Eu creio. Você crê? Eu creio. Eu creio nesse Deus. Eu orava aqui. Eu dizia: Deus, eu vou viver minha vida toda para o Senhor, não importa. Eu não sei o que eu vou encontrar no caminho da minha vida, mas eu decidi o que eu quero para a minha vida. Eu decidi que no que vou crer, eu não vou permitir que nada, nenhuma circunstância, coloque um pingo de dúvida na minha fé. Eu vou falar para vocês, às vezes eu fico com medo de morrer. Eu disse para Deus: Deus, ensina a ver que se eu estiver diante da morte, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou viver um milagre poderoso, ou eu vou me encontrar com o meu Senhor. E todos os dois caminhos são maravilhosos, meu irmão. Todos os dois. Então por que eu vou ficar com medo? Eu disse: eu vou amar o Senhor, eu vou viver minha vida toda para o Senhor. Porque quando eu olho para o plano de Jesus, para tudo que Ele fez, eu não tenho outra resposta a dar. E eu teria o quarto ponto, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas eu só vou citar ele. O quarto ponto a respeito da genealogia de Cristo seria o descanso supremo. O descanso dos descansos. Eu vou dizer por quê. Mateus, ele finaliza o texto, eu vou falar isso rapidamente. Ele finaliza a genealogia no versículo 17 dizendo: assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão até Davi, primeira geração. 14 de Davi até o exílio da Babilônia, segunda geração. E 14 do exílio até Cristo, terceira geração. Com 14. Quando a gente divide isso por 2, porque ficam 7 gerações. Na primeira geração, que vai de Abraão até Davi, 2 gerações de 7. Na segunda geração, que vai de Davi até o exílio na Babilônia, mais 2 gerações de 7. E 14, mais 2 gerações de 7 do exílio até Cristo. 3 períodos com 2 gerações de 7. O que isso significa? Cristo é o 7º período dessas gerações. E o 7 na Bíblia, ele é muito simbólico. Primeiro que quando Deus na criação criou todas as coisas, Ele escolheu o 7º dia como dia de descanso. Nós sabemos que o sábado, o nosso descanso, ele é uma pessoa, não é um dia hoje. Mas a gente precisa entender a simbologia da coisa. E vai além desse sábado, porque, por exemplo, na lei judaica foi colocado assim: o povo de Israel deveria trabalhar 6 anos, no 7º eles descansavam, eles não podiam lavrar, eles tinham que dar descanso para a terra, eles tinham que dar descanso para eles não podiam fazer nada. E tudo que eles comiam no 7º ano era aquilo que eles haviam plantado no ano anterior. Eles não podiam trabalhar em nada. Só que Deus vai além. Ele decidiu que a cada 7 períodos de 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, todo Israel tinha que descansar, inclusive todos os escravos serem livres, inclusive todas as dívidas perdoadas. A cada ciclo de 7 anos, 7 ciclos de 7 anos, haveria o jubileu, o ano do jubileu, o ano de descanso total. Jesus Cristo, Ele é essa simbologia. Ele é o 7º período de um ciclo, é a 7ª. São 6 ciclos de 7 gerações. Ele é o 7º ciclo dessas gerações todas. Então ele vem num 7º período. Isso simboliza, tem todo um simbolismo de que Cristo é o nosso descanso supremo. E eu só quero citar uma coisa desse ponto para você, para a gente concluir. Como é que a fé faz isso? Como é que a fé faz a gente descansar? Mateus está dizendo aqui que nosso descanso só virá através de Cristo. E uma das maneiras é você ter que parar de provar quem você é, pelo que você faz.
Porque a partir dessa mensagem você vai descobrir o seguinte: não importa se você é um fracassado aos seus olhos ou se você é um rei aos seus olhos. Todos nós precisamos da mesma graça. Estamos na mesma condição. E uma vez que recebemos essa graça, todos nós continuamos. Se todos nós recebemos essa graça, seremos todos filhos. Então não importa como a gente se vê, importa como Deus nos vê. Tudo o que a gente precisa é da graça de Deus. Tudo. E você pode ter ela aqui nessa noite, apesar de qualquer fracasso que a gente tenha vivido. Então, depois de conhecer a Jesus, você não precisa tentar se purificar. E isso traz descanso. Ou pelo menos deveria. Quando você para de tentar ser bom aos seus próprios olhos, e você confia somente na graça de Jesus, a sua vida muda. E todo o descanso que você precisa para a sua alma vem sobre você. Então, eu quero finalizar convidando você a ficar de pé, convidando os irmãos de louvor. Temos aqui uma esperança poderosa no futuro. E essa, veja bem, fique de pé, mas preste atenção, eu quero finalizar com você. Quando Mateus decide escrever uma genealogia, ele está dizendo que nós temos um futuro poderoso. Veja bem, ouça. Mateus está dizendo que nós temos um futuro poderoso, mas não é otimismo, não. Não é mero otimismo. É uma certeza que no final vai dar tudo certo. Porque Ele está no controle. Porque Ele nasceu. Nasceu, viveu, sofreu, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus e voltará para buscar a sua igreja. Isto é um fato. E isso tem que produzir paz no teu coração e força para você lidar com as provações e as dificuldades da vida. Um dia, todas as dores vão passar. Assim como o mundo, as águas cobrem uma boa parte do nosso mundo, nós também temos certeza de que o Rei Jesus virá e nos dará descanso eterno. Então, cara, entrega a tua vida a Jesus. Natal não era uma vez uma história que aconteceu para nos mostrar como a gente deve levar a vida, como a gente tem que ser melhor moralmente, como eu tenho que ser uma pessoa melhor, como é que eu tenho que ganhar mais dinheiro, como eu tenho que prosperar. Não, o Natal não fala sobre isso, não. Natal fala sobre um rei, um Deus poderoso que não tem vergonha da sua história, que irrompeu no tempo, no espaço, entrou nesse mundo para nos salvar e para nos dar vida abundante. Isso é Natal.